Olá, pessoal! Nós finalizamos mais uma semana de leitura do livro Oração Fervente, da Priscila Schreier. Nesta semana que se passou, nós lemos as estratégias 3 e 4 sobre identidade e família. Dois assuntos preciosos e que a Priscila traz, assim, com muita propriedade, né? Conceitos muito importantes para a gente. E eu queria hoje comentar um pouquinho sobre isso que ela fala, tanto sobre identidade quanto família, ok? Primeiro eu quero pedir desculpas, porque na semana passada eu estava preparando essa aula e a da semana passada, e no momento final eu troquei os arquivos e acabei colocando na aula da semana passada, aqui nas minhas anotações, Efésios 1. E Efésios 1, ela vai trabalhar, na verdade, nesse capítulo sobre identidade. Mas, enfim, já está lá, vocês já ouviram sobre Efésios 1 e continuamos aqui falando sobre a identidade. A Priscila vai colocar logo ali no começo, falando sobre o que o inimigo quer fazer, né, conosco. Sempre começando da mesma maneira, se eu fosse seu inimigo. E a estratégia do inimigo em relação às a nossa identidade é ampliar as nossas inseguranças. Ela vai dizer lá na página 75, né? Eu trabalharia muito para garantir que você nunca percebesse o que Deus lhe deu, de modo que duvidasse do poder de Deus dentro de você. E aí ela vai dizer que a estratégia do inimigo, o que ele quer é que nós soframos de um caso de identidade equivocada, ou seja, que nós não possamos compreender a nossa verdadeira identidade. O que o inimigo quer fazer? Ele quer nos colocar sempre olhando para o lado, observando os outros, né? As outras mulheres, o que elas têm que nós não temos. Puxa, mas deve ser tão bom ser fulana, tão bom ser ciclana, mas ela é tão meiga. Nossa, mas ela é tão decidida. Nossa, mas ela é tão sábia. E você nunca consegue enxergar os tesouros que Deus colocou em você e não na outra. Nós vivemos olhando para o lado. E o que a Priscila vai colocar aqui é que Deus quer os nossos olhos na palavra e nossos joelhos no chão. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer quem nós somos. Salmo 139 vai dizer que Deus nos planejou desde o ventre da nossa mãe, que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, que Ele se importa conosco, que Ele nos fez de modo admirável. Nós somos importantes, nós somos especiais para Deus, nós somos filhas de Deus. E não há nada que nós possamos fazer que possa nos separar do amor de Deus. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Quando nós estamos também lendo a Bíblia, nós lembramos do nosso propósito. Nós nascemos para glorificar a Deus através da nossa vida. Ele nos deu, sim, qualidades, tesouros preciosos que estão no nosso coração. E Ele vai usar isso para a honra e glória do nome dEle. Esse é o nosso propósito. Nós não podemos esquecer. A Priscila também vai falar sobre o cinturão. O cinturão era algo que se usava sobre a armadura e onde tudo se prendia. E o cinturão é o cinturão da verdade. E o que Cristo quer é que a gente possa viver a nossa verdadeira identidade. A verdade nos liberta quando nós entendemos que nós somos amadas verdadeiramente. Isso é uma liberdade no nosso coração. Em Gênesis, eu queria destacar aqui isso, que em Gênesis, na criação, toda vez que Deus cria alguma coisa, termina o dia, termina dizendo, e viu Deus que era bom. Quando Deus te fez, Ele olhou para você e Ele falou, e é bom. Deus terminou aquele dia e falou, e a Bíblia diz, viu Deus que era bom. Então, se Deus olha para nós e vê que é bom, nós somos sua criação, foi Ele que nos fez, como não haveria algo de bom em nós? Se foi a própria mão do Criador que nos fez. Então, um desafio para você é, senta um pouquinho, tira 5 minutos e pede para Deus ir te mostrando o que há de bom em você.
É muitas vezes um desafio. Eu fiz uma pesquisa rápida no meu Instagram e coloquei lá, você quando pensa, o que vem primeiro à sua mente, suas qualidades ou seus defeitos, quando você pensa em você mesma? 82% das mulheres disseram que vem primeiro os seus defeitos. Nós estamos, parece, condicionadas a ver só aquilo que é ruim. Mas e todos os tesouros que Deus colocou dentro de nós? Aonde estão? Por que não estamos vendo? E como a Priscila vai dizer, em não conhecer esses tesouros, em não saber o que Deus nos colocou, nos deu de dons, talentos, de coisas boas, nós agimos como pessoas derrotadas, como pessoas que não têm nada a oferecer a Deus, ao reino de Deus, às pessoas que nós amamos. Mas há muito a oferecer, porque Deus nos deu dons, talentos, tesouros preciosos, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, que é viver para a glória dele. Então senta e faz uma lista do que há de bom em você, sem pensar um pouquinho nos seus defeitos, só no que há de bom em você. Talvez seja difícil, talvez seja doloroso para você, mas faça, porque você vai começar a enxergar como Deus pode te usar, como Ele quer te usar, como você tem enterrado esses tesouros, aceitando muitas vezes as mentiras do inimigo sobre a sua vida. Outra coisa lá em Gênesis é que Deus terminava o seu dia vendo beleza em tudo aquilo que Ele criou, em tudo aquilo que Ele realizou, no trabalho que Ele executou naquele dia. Como você termina o seu dia? Você olha para você e fala assim, olha para o seu dia, né? Para o que você fez no seu dia e fala, puxa, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima amiga, eu sou uma péssima filha. É assim que você termina o seu dia? Termine o seu dia com gratidão, agradecendo a Deus pelo que você realizou, junto com a graça, o amor, a força dele sobre a sua vida. Procure ver o que foi bom. Era assim que Deus terminava os seus dias lá na criação. Nós devemos tentar fazer o mesmo então. Termine pensando o que foi bom. O que você fez de bom nesse dia? E comece o seu dia pedindo a Deus graça sobre as suas fraquezas. Pedindo a Deus que Ele seja a sua fortaleza naquilo que você tem dificuldade. Filipenses 1,6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós. No momento que nós aceitamos a Cristo, Ele começa a lapidar a nós. Nós somos como uma joia nas mãos de Deus. E Ele vai lapidando e lapidando a cada dia, vai nos transformando para que nós possamos crescer com Ele e nos tornarmos mais parecidas com Ele. Ele está nos lapidando, nós estamos nesse processo e terminaremos os nossos dias aqui, nesse processo, mas nós temos que entender que nós somos sim joias preciosas para Deus. Estamos nas mãos dele. A Priscila Schreier vai dizer na página 86, o inimigo quer que você viva em estado de derrota. Se nós andamos com Cristo, nós não precisamos temer. Nós levantamos a cabeça, nós vamos em frente, sabendo que é Ele quem nos fortalece nas nossas fraquezas. Sabendo que sim, que nós somos humanas, nós temos defeitos, não somos perfeitas, nós não vamos ignorar esses defeitos e dizer, tá tudo bem, eu sou assim mesmo, não. Nós vamos nos colocar na mão dele para que ele nos lapide, né? Para que Deus esteja lapidando a nossa vida. Mas nós vamos de cabeça erguida, sabendo que nós estamos com Cristo e que nós não precisamos temer. E que há sim muitos tesouros que Ele colocou em nós. No livro que a gente leu, Persista e Não Desista, da Sheila Walsh, o livro anterior a esse, Oração Fervente, a Sheila Walsh vai falar sobre o momento em que ela vai para um hospital psiquiátrico. Ela está numa depressão profunda e ela chega no hospital psiquiátrico e aí ela conta numa entrevista dela e o médico pergunta, quem é você?
E ela fala, Sheila Walsh. E ele fala, não, quem é você mesmo? Ela fala, bom, eu sou apresentadora de TV. Mas quem é você? Bom, eu sou cantora. Não, quem é você? E ela não consegue responder. Mas quando ela está saindo daquele hospital, o médico faz a mesma pergunta. Quem é você? E ela responde, eu sou Sheila Walsh, filha amada de Deus. Se você se olha no espelho e fala, puxa, eu gostaria de ser fulana ou ciclana, você não se vê feliz com quem você é, saiba que você está vivendo um ataque do inimigo sobre a sua vida. Ele está querendo destruir a sua identidade em Cristo. Mas, a partir de hoje, em nome de Jesus, ele não vai mais vencer. Você vai olhar para o espelho e você vai falar, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Ele me fez assim. Ele me ama, eu sou importante, eu sou bonita, eu sou preciosa, porque eu sou tudo isso para Deus. Não deixe o inimigo criar mentiras sobre a sua vida, sobre a sua identidade. Creia no que a palavra de Deus diz. Leia a Bíblia todos os dias e seja lembrada de quem você é para Deus e do amor imenso que Ele tem por você. Bom, na estratégia 4, a Priscilla Shirer vai falar em relação à família. O inimigo tem tentado desintegrar nossas famílias, destruir seus membros, tá? Ele quer nos fazer olhar para nós mesmos, pensando apenas na nossa felicidade, sem nos importarmos com os sentimentos dos outros ou com as consequências dos nossos atos, porque, aliás, o que importa mesmo é ser feliz. Não é isso que a gente ouve? O que importa é a nossa felicidade. Mas não, nós temos sim que nos preocuparmos com os outros membros da família e as consequências dos nossos atos. O inimigo tem sim atacado ferozmente as famílias. E o porquê disso? Para mim, a resposta fica na página 98 do livro, em que a Priscila vai falar de uma carta que um professor dela escreveu para ela e para o seu marido na época do casamento deles. E dizia o seguinte: eu quase não preciso lembrá-los de que o casamento foi instituído por Deus para ser uma lição para o mundo sobre o relacionamento de um cristão com o próprio Deus. O casamento reflete o relacionamento do cristão com o próprio Deus. É algo especial, é um pacto, é uma aliança, assim como Deus fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela deve ser respeitada. A Priscila vai trazer também a questão do papel do homem e da mulher. Vai falar que o papel do homem é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando a sua própria vida pela igreja, por nós. E assim deve ser o amor do marido, tão forte, tão intenso, que seja capaz de entregar a sua própria vida pela sua esposa. Já a mulher vai dizer, e a Priscila vai falar isso também, deve se sujeitar ao seu marido. O que é isso? É dar espaço para que ele exerça uma liderança. Porque onde há muito chefe, né, há muito conflito. Deve haver uma certa linha, uma certa hierarquia também na nossa família para que as coisas possam andar de maneira harmoniosa. Isso não significa não ter opinião, não significa não se comunicar, não significa não conversar sobre as decisões, mas é muitas vezes dar espaço para que haja uma liderança. Também quero trazer aqui algo que nós aprendemos nesse livro. Eu digo que as nossas leituras, elas se completam. Em Ego no Altar, nós aprendemos sobre a questão da honra, e eu creio que muito disso, muito desse se sujeitar, tem a ver com isso que o Craig Rochelle, autor desse livro, descreve aqui no Ego no Altar. Ele vai falar sobre Jesus quando ele vai para a cidade que ele cresceu. Ali, as pessoas começam a se admirar com as palavras de Jesus, falam, nossa, mas que sabedoria que há nesse homem. E de repente eles começam a se lembrar, mas espera, ele não é filho de José, o carpinteiro?
Ele não é o irmão do fulano, do ciclano, ou seja, ele não é aquela criança que vivia correndo por aí, essa pessoa comum que nós conhecemos, ele não tinha nada de especial. E ali eles desonram Jesus, eles expulsam Jesus, eles, né, agem com desrespeito. E Jesus então sai daquela cidade, dizendo que apenas na sua casa que um profeta não tem honra. Mas ali diz a Bíblia que Jesus não pôde realizar muitos milagres. Ou seja, a desonra é uma barreira, algo que impede as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E ele vai relatar que nós devemos honrar as pessoas pela simples posição que Deus as coloca na nossa vida. E honrar é ter em alta conta, é tratar como especial, é tratar como aquilo que você sabe que a pessoa tem potencial para ser. Talvez ela não esteja agindo daquela maneira, mas você olha e fala: puxa, eu sei que você poderia estar aqui. Então comece a tratar a pessoa como se ela já estivesse lá. E a própria honra que você dá a essa pessoa vai começar a levá-la a este lugar. Mas lembre-se que a desonra, o insulto, o tratar com desprezo, tratar como medíocre, só deixa a pessoa nesse lugar de mediocridade. Então trate com honra o seu marido, simplesmente pela posição que Deus o colocou na sua vida. Talvez no momento você olhe e fala: puxa, eu acho que não há muito por que honrar. Vejo muitos defeitos, muitas coisas que entristecem, mas comece a honrar, porque aí Deus vai poder derramar das suas bênçãos sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família. E honrar é muitas vezes dizer, você vê que a pessoa talvez não consegue tomar boas decisões, tem muita dificuldade de se decidir, você, de novo você não sabe tomar uma decisão, deixa que eu decido. Você tem esse caminho. Ou você pode falar, olha, eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para você tomar essa decisão. E você vai tomar uma boa decisão. E dobre os seus joelhos e ore. Enquanto você faz a sua parte, ore, porque Deus vai ter liberdade para agir e para fazer a parte dele. E com certeza ele fará. Uma coisa que eu quero também destacar é que esse se sujeitar da Bíblia não tem a ver com se sujeitar a um abuso físico ou psicológico. Se você sofre algum tipo de abuso no seu casamento, então eu quero te dizer, procure um lugar seguro para estar. Não continue numa situação de abuso. Primeiro, procure um local seguro para estar. E depois você vai pensar o que você vai fazer, como as coisas vão andar. Mas primeiro, vá para um lugar seguro. Saia de uma situação de abuso. Isso é muito importante, porque em nenhum momento Deus diz que o marido pode abusar da mulher de alguma forma psicológica, física ou emocionalmente, tá? Então isso é muito sério e muito importante a gente destacar. A Priscila Schreier também vai falar que nós não somos o Espírito Santo. Gente, como é difícil, como a gente quer ser o Espírito Santo tantas vezes no nosso casamento, dizer, olha, mas isso aqui tá errado, é por aqui, esse é o melhor caminho, né? Mas, sabe, ao invés da gente tentar ser o Espírito Santo, devolva essa tarefa ao Espírito Santo, dobre o seu joelho, fala, Espírito Santo de Deus, age na vida do meu marido, age nos seus sentimentos, naquilo que te incomoda, nas suas decisões, age, fala com ele, mostra para ele o que está acontecendo e ele vai fazer. Dobre os seus joelhos antes de qualquer coisa. No livro O Poder da Esposa que Ora, ela fala algo muito interessante e que a Priscila Schreier vai trazer aqui com essa questão do Espírito Santo, dizendo que muitas vezes quando nós dobramos o nosso joelho, clamando por alguém, vem o Espírito Santo de Deus e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. Porque é muito fácil a gente enxergar o erro do outro e às vezes é muito difícil entendermos quais são os nossos erros e as nossas dificuldades. E aí, enquanto nós oramos pelo outro, vem o Espírito Santo e fala, olha, mas aqui eu quero transformar você. E aí, no Poder da Esposa que Ora,
a autora vai dizer assim: não é sobre quem precisa mudar, mas é sobre quem está disposto a mudar. Se você está disposta a mudar, se você quer uma transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos, e você começa a orar, e o Espírito Santo está ali falando, mas olha, você precisa mudar. Talvez nos seus olhos seja algo tão pequeno que você precise mudar, diante de tanto que a outra pessoa precisa mudar. Mas comece você, se você está disposta a mudar. Comece a transformação na sua vida e deixe Deus fazer a parte dele. Porque ele vai ter liberdade para agir, se você se colocar debaixo da mão dele. Ela vai trazer também a questão dos filhos, tá? E vou dizer também, se seus filhos não estão andando nos caminhos de Deus, se isso tem sido uma batalha na sua vida, na sua casa, não tenha medo do pecado. Se você vê que os seus filhos estão no pecado, estão fazendo coisas que desagradam o seu coração, e você sabe que desagradam o coração de Deus, não tenha medo do pecado. Porque o que o inimigo quer fazer com você é falar, olha, você viu, você foi uma péssima mãe, você não fez o seu trabalho, e agora não tem mais jeito. E ele quer te ver derrotada, sem lutar pelos seus filhos. Então se levante com autoridade, vá até o quarto dos seus filhos, ore, dobre os seus joelhos, ore por eles. Porque há poder na oração e nós cremos nisso, nós estamos lendo um livro sobre oração. Não se canse de orar. Talvez você vai falar, eu comecei a orar e as coisas estão piorando, continue orando porque o inimigo está furioso. Ele está se levantando porque ele está furioso. Continue orando. Deus pode fazer a obra. Creia que os seus filhos não são o pecado que eles estão cometendo. Eles estão no pecado, mas Deus pode tirá-los e dar a eles novas vestes. E eles podem encontrar a reconciliação com Deus. Então continue crendo. Não desista de dobrar os seus joelhos. E vá com coragem, sem medo, na autoridade de Jesus, já declarando a vitória, em nome de Jesus. E por fim, ela vai falar da relação com outros membros da família, né? Muitas vezes há muitas mágoas nas famílias. Há pai que não fala com filho, irmão que não fala com irmão, irmã que não fala com irmã. E eu não sei. Mas nós precisamos deixar as mágoas irem embora dos nossos corações. Nós não podemos nos apegar às nossas dores, porque isso não vai adiantar de nada. Isso só vai trazer mais dor e mais tristeza para nós. Novamente, no livro da Sheila Walsh, Persista e Não Desista, ela vai dizer o seguinte sobre o perdão. Deus não quer que você perdoe para que você seja um bom cristão. Não, o perdão é um presente de Deus para que possamos viver em um mundo que não é justo. O perdão é um presente de Deus para nós. Ela vai falar nesse livro, Persista e Não Desista, que a falta de perdão é como caminhar com um saco pesado de farinha e a vida se torna pesada, se torna amarga. Mas quando nós recebemos o perdão, nós liberamos o perdão, nós estamos entregando esse saco de farinha, as coisas estão mais leves. E quem está recebendo o presente é a gente, e não o outro que nos magoou. Nós estamos livres do peso que estávamos carregando. Então, pense sobre isso. Se há mágoas na sua família, se há questões a serem tratadas, trate, vá atrás, deixe as mágoas para trás e viva a liberdade que Deus quer que você viva nele. Está bem? Eu espero que você esteja gostando da leitura, que esteja sendo abençoadora na sua vida. Comenta aqui o que você achou dessa aula, o que você tem achado dessas estratégias, especialmente dessa de identidade e família. E nós vamos juntas agora para a próxima semana, tá bom? Um beijo e até a próxima!